A ceia do Senhor é uma celebração bíblica para os crentes devidamente em comunhão com a sua igreja, e você, estando assim, é nosso convidado. Se por acaso você está aqui como assistente do culto, você é muito bem-vindo a participar, no sentido de observar como nós praticamos a ceia à luz da Bíblia. O tema de hoje é uma fé que chama a atenção de Deus. Nós vamos falar sobre isso baseados em Lucas capítulo 18, versículo 8, a parte B. Lucas capítulo 18, verso 8, a parte B. Esta é mais uma mensagem que sai das palavras de Jesus. Nós pegamos diversas palavras de Jesus e nós começamos a pensar sobre elas. E essa é uma palavra muito especial, porque ela diz o seguinte, é um questionamento de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará ou achará fé na terra? É um questionamento dele para todos nós, para mim, para você, que é colocado, que está inserido no contexto de uma narrativa apocalíptica, de uma narrativa que aponta para os dias finais. Lembrando que os tempos do fim na Bíblia têm duas conotações. Os tempos do fim, literalmente, quando Jesus estiver realmente às portas, e algumas coisas estão reservadas para acontecer naquele momento. Quem estudou com a gente o Apocalipse pôde perceber isso. E existe uma outra conotação, um outro significado, que os tempos do fim são ou cobrem todo o período, desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Então nós estamos, nesse sentido, no tempo do fim, desde que Cristo subiu. Muitas coisas narradas nos Apocalipses, tanto de Mateus como Lucas, como no próprio livro do Apocalipse, dizem respeito a essas duas possibilidades, ou na iminência histórica da volta de Jesus, ou em todo esse período entre a ascensão e a volta de Cristo. Isso é o tempo do fim. A igreja precisa estar atenta para saber discernir esses sinais. E foi numa dessas narrativas, se você olhar o contexto, narrativas do tempo do fim, que Jesus perguntou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A minha oração nessa noite é que Ele ache fé aqui, em nosso meio, em nome de Jesus. Ache fé no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? A fé pode ser tanto um dom natural, algo que é dado aos seres humanos, no sentido de ser natural aos seres humanos, e quem tem essa fé normalmente são pessoas otimistas, são pessoas para cima, são pessoas lutadoras, guerreiras, como também um dom especial para a salvação. Veja que existe fé no sentido genérico, a tal ponto do cantor popular poder cantar: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele está falando de uma fé genérica, que é importante que nós desenvolvamos esse tipo de fé genérica para enfrentar as vicissitudes da vida, para ter coragem, para ter ânimo. Mas a Bíblia está falando de um tipo de fé específica, aquele tipo de fé que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. A gente chama de fé salvífica. É a fé que opera a salvação, é a fé que resulta em salvação. Então você pode ter muita fé, ser um camarada extremamente guerreiro, lutador, corajoso, cheio de fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diz outra canção, e não ser salvo, porque você não tem a fé salvífica. Ela não é natural, ela é um dom, ela é um presente de Deus, conforme esse texto do Efésios 2,8, que diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus, é algo que Ele nos oferta, é algo que Ele nos dá. Então, essa diferenciação inicial é importante para você saber de qual fé nós estamos falando e como discernir uma fé natural da fé salvífica. Eu trouxe aqui 4
sinais interessantes para a gente ter esse discernimento, porque eu posso estar crente que sou crente. Eu posso ser um homem e uma mulher cheio de fé, mas não da fé que salva. Porque essa fé que salva, ela tem uma identificação, ela tem características especiais. E é muito importante a gente entender, especialmente hoje, quando vamos participar da ceia do Senhor. Eu não sei se eu coloquei aí 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, parte A. Coloquei, está aí, ó. Diz lá a recomendação bíblica: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. Qual é a qualidade da minha fé? Eu sou um homem, uma mulher de fé, dotado de fé, de coragem, de ânimo, de otimismo. Sou um cara para frente, para cima. As pessoas gostam de estar perto de mim, elas me seguem. Eu transmito isso para as pessoas, isso como dom natural, como uma qualidade do meu caráter, um traço da minha personalidade. Ótimo, que maravilha. É bom que você seja assim. E para trabalhar isso você tem outros elementos. Você tem coaching, você tem psicólogos, você tem umas palestras de motivacionais, você tem uma série de coisas. Mas a fé salvífica tem características específicas, muito específicas. Eu quero compartilhar 4 delas com você agora. Então vamos fazer uma verificação da nossa fé nesse instante. Em primeiro lugar, verifique se a sua fé gera desejo por comunhão. Verifique se a sua fé gera desejo por comunhão. Atos capítulo 2, verso 44. Diz assim: todos os que criam estavam como? Pode olhar aqui. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A fé salvífica, a fé que opera a salvação, ela gera um desejo comunitário no nosso coração. Nós começamos a sentir falta de ovelha, falta de estar junto de outras pessoas que também têm a mesma fé que nós. Nós sentimos desejo de estar na igreja, a celebração nos faz bem, nos faz falta. Eu não entendo gente que diz que tem fé e não tem desejo de comunhão. Não tem desejo não estar inserido na comunidade, não está comprometido com a comunidade. A ideia é não só estar junto, mas é ter tudo em comum. Nós teremos uma eleição na quarta-feira. Quer que você tenha a ver com isso? Eu não quero nem ser eleito para nada. O que eu vim fazer quarta-feira? Pelo contrário, eu acho que teve gente que pensou que quarta-feira passada era a eleição. Nós temos 25 pessoas no culto da quarta-feira. Meus irmãos, fé gera em nós um compromisso, um desejo de estar junto e um comprometimento com as coisas da comunidade. São só 11 ou 12 pessoas, eu sei lá, que a gente precisa eleger. 13 talvez, tá certo? E o ano passado eu lembro que a gente teve dificuldade para suprir todos os cargos por um ano. O que está acontecendo? Que fé é esta que nós dizemos ter? É a fé comum. É a fé natural, não é a fé salvífica, porque a fé salvífica me compromete com a minha comunidade. Como eu disse, sexta, nós vamos aqui começar a fazer a abertura, não dos jogos, não da Copa do Mundo, mas a abertura do 45º aniversário de todos nós como igreja. É importante ver a igreja aqui desde sexta. O cara que tem fé, a mulher que tem fé mesmo, ele não vem, não está presente, não é participante só quando lhe convém. A igreja não é um mero detalhe na vida dele, é algo importante. A comunidade lhe faz falta, ele gosta, ele se alegra em estar junto, se alegra em participar. Então, como disse o pastor Marcos, venha na quarta. Mesmo que você não possa estar entre aqueles que vão ser eleitos, mas você pode e deve estar entre os que vão eleger. Nós precisamos de gente para eleger, precisamos de eleitores. Venha na sexta, na abertura do nosso aniversário, esteja junto, possa ser para você a partir de agora um sinal da vitalidade e da qualidade da sua fé. Qualidade no sentido de tipo. Qual é o tipo de fé que você tem? É a fé genérica? É a fé natural? É a fé no homem, fé na vida, fé no que virá? Ou é a fé que salva? Ou é a fé que te leva a Cristo? É a fé que te leva aos pés do Senhor? Essa fé da qual a Bíblia fala faz a gente ter comprometimento em estar junto e o desejo e a alegria de participar da vida da igreja. Segundo lugar,
verifique se a sua fé se manifesta em amor. Quando se fala em amor aqui, está se falando em atos, em gestos, em generosidade, em participação, em ajuda, em sustento, tudo isso. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, que é aquele ritual judaico, tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, se eu tenho esta fé salvífica, além de eu ter um compromisso comunitário, de eu gostar da comunhão, de eu gostar de estar com os irmãos, de eu participar da vida de oração da igreja, de eu colocar isso na minha agenda, eu também sou preenchido por um sentimento, por uma atitude, por uma postura que me compromete com aqueles que precisam. O sofrimento do irmão, da irmã, passa a fazer parte da minha vida. Eles dizem respeito a mim. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. E nós chamamos a nossa ceia de ceia solidária. A ceia do Senhor é a mesma coisa. É a ceia do Senhor igualzinho a qualquer outra ceia. Só que nós chamamos de ceia solidária, porque é um momento para a gente lembrar que o amor se manifesta em atos de entrega, em atos de doação, em atos de suporte, em atos de solidariedade. Colossenses, capítulo 1, versículo 4, o texto está aí para vocês verem, diz o seguinte: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, essa fé que opera, essa fé que funciona em amor, ela se manifesta junto com a qualidade da doação, da generosidade, do cuidado, do pastoreio mútuos. Se alguém diz que tem fé e não ama o seu irmão, diz a Bíblia, está perdido, está em trevas até agora, não é? Então veja que é algo tão cristalino que você pode tranquilamente orar sobre isso. Pai, me ajuda a ter o tipo de fé que se manifesta pelo amor, que opera pelo amor. Em terceiro lugar, preste atenção se você se sente atraído ou entediado pelas coisas espirituais. Quem tem fé e acha tudo que é espiritual uma chatice, precisa tomar muito cuidado. Precisa avaliar cuidadosamente se realmente a sua fé é aquela fé salvífica, aquela fé salvadora, dom, presente de Deus através do Espírito Santo. Quer ver aqui? Colossenses 3:1 primeiro. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isso aqui está falando do novo nascimento. Se já ressuscitastes com Cristo, está falando da conversão. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Esse verso recomenda todos os convertidos, todos aqueles que declaram sua fé, a iniciar uma busca constante das coisas espirituais. As coisas espirituais passam a fazer sentido para você. Você passa a se alegrar em coisas que antes não tinham qualquer significado. Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então é muito importante que você avalie sua fé por essa busca. Ela acontece na sua vida. Porque a gente vê tanto crente no automático e vindo à igreja às vezes de uma forma tão relax, tão por costume ou tão por conveniência, ou seja, quando dá, quando não dá, não tem o menor problema, que a gente fica pensando se há uma busca. Aqui está falando em busca. As coisas espirituais, elas passam a fazer parte daquilo que nós desejamos. As coisas espirituais dizem respeito à oração, dizem respeito ao jejum, dizem respeito ao estudo da palavra, dizem respeito à frequência da igreja, dizem respeito à presença na igreja, ao estudo da palavra junto com os irmãos na escola bíblica, todas as coisas espirituais. É uma busca, eu busco isso. Quando Deus coloca a verdadeira fé no meu coração, eu passo a procurar essas coisas. Outro texto é 1 Timóteo 4:8, que diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. E essa ideia de piedade aqui, meus amados, é a ideia simples daquele que busca a Deus, daquele que gasta tempo com o Senhor, em oração, em estudo da sua palavra. Eu tenho dito aqui que nosso Deus é um Deus que se revelou por escrito. Ele levou quase 1500 anos, usou mais de 40 pessoas para escrever um livro que nós chamamos de Bíblia, e ele se revela especialmente nesse livro. E eu disse ontem na escola bíblica que fez o seu encerramento, teve um belo encerramento aqui, muito bonito, muito agradável. Eu disse o seguinte, que até mesmo Cristo Jesus, se não fosse o que está escrito sobre ele, o que nós saberíamos sobre Jesus? Então nós precisamos ser pessoas que têm essa piedade, que era a busca do Senhor, e esse desejo, como está em 1 Pedro 2,2. Veja lá, 1 Pedro 2,2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, para que por ele vades, isso ali são duas palavras, vades crescendo. Okay? Então é desejai, esse desejo que a fé salvífica, a fé salvadora traz para o nosso coração, de buscar as coisas do alto, de buscar o Deus, a presença dele, de buscar conhecê-lo mais. Se você não tem desejo de conhecer a Deus, na verdade é uma sede. Ele prometeu que colocaria sede no meu coração. Se você não tem, qualifique a sua fé, critique a sua própria fé, analise se você está na fé, porque a fé é aquele sal que o Criador dá ao boi para que o boi tenha sede. A fé, quando ela nasce no nosso coração como presente de Deus, ela gera esse desejo de busca pelo Senhor. Em quarto lugar, então veja, até agora nós falamos 3 verificações. Primeiro, verifique se sua fé gera o desejo pela comunhão. Segundo, verifique se a sua fé se manifesta pelo amor. Terceiro, preste atenção se a sua fé torna as coisas espirituais atraentes para você. Quanto mais você acha as coisas espirituais enfadonhas, mais duvidosa é a fé, é se você tem ou não a fé que salva. Porque a fé, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela gera as suas consequências. Ela gera desejo pelas coisas espirituais, até na criança. Até uma criança que tem fé, ela se sente atraída por Deus. A fé nos atrai a Deus, a fé nos atrai à igreja do Senhor, e a fé nos atrai aos irmãos no suprimento de suas necessidades. Em quarto lugar, para a gente terminar, veja aí, verifique, veja se a sua fé está gerando obediência. Obediência. Filipenses 2:12. De sorte, meus amados irmãos, ou meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Assim como sempre obedeceste. Então, uma evidência clara e cristalina de que nós temos a fé salvadora é que não só nós somos atraídos a Deus, à igreja e aos irmãos, as coisas espirituais, mas também nós somos levados a obedecê-lo. Nós somos levados a baixar as nossas armas. A obediência, eu tenho dito aqui, é um ato que a gente faz, é alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer, que vai contra a nossa natureza. A obediência muitas vezes significa fazer aquilo que eu não quero. Obedecer muitas vezes significa ir para onde eu não quero ir, para onde eu não desejo ir. Por isso que é difícil. É a operação do Espírito Santo através da fé. Se nós temos hoje missionários em muitos lugares desse mundo, em muitos lugares desse país, não foi porque eles acharam bonito ir para a Índia, ou acharam bonito ficar na faixa de Gaza, ou acharam bonito servir no meio da Caatinga no Nordeste.
Foi porque eles receberam um chamado, ou como o Fabrício, que está nos presídios, fazendo um trabalho de capelania. Eles receberam um chamado e obedeceram esse chamado. Agora, o que é impressionante é que a obediência, ao mesmo tempo, produz um prazer imenso. Se você perguntar ao Fabrício, levanta a mão aí, Fabrício, se você estiver por aqui. Se você perguntar ao Fabrício se ele vai para o presídio na segunda-feira, puxa vida. Agora, eu estive conversando com o Fabrício ontem, e quanta gente fugindo do presídio, correndo do presídio, querendo virar as costas para o presídio. Lembrei disso ontem, estava passando em frente ao presídio para ir no acampamento dos jovens, e o Fabrício fez tudo na vida dele para ir para o presídio. E hoje ele vai aos presídios dar atendimento aos presos, em obediência a um chamado, mas ao mesmo tempo com imenso prazer de estar num lugar onde poucos querem estar. É a qualidade da obediência que gera isso. Então é impressionante, a fé que Deus coloca no nosso coração nos capacita a obedecer. É por isso que essa obediência não é obediência meritória, tipo assim, beleza, eu obedeci, agora eu vou ganhar uma estrelinha. Não, isso é capacitação do Espírito através da fé. Eu quero essa fé na minha vida, meus irmãos. Eu não quero só uma fé que me dê fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Eu não quero só andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Não, eu quero a fé que salva. A fé salvadora. Talvez você esteja aqui, você seja um homem de fé, uma mulher de fé, graças a Deus por isso, mas ainda você não tinha pensado sobre essa diferença clara que a Bíblia faz entre a fé salvadora e a fé natural. Se você já tem a fé natural, amém por isso, mas o que você precisa para a eternidade é a fé salvadora. Eu quero convidá-la a baixar a sua cabeça e orar nesse instante. Em nome de Jesus. Deus querido, Pai, muito obrigado de todos os presentes maravilhosos que o Senhor nos tem dado. Este é um precioso. A palavra mesmo diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. Obrigado por esse presente precioso. Ó Deus, me dá mais, eu quero mais dessa fé, Pai, porque tendo mais dessa fé, com certeza, eu verei mais claramente os seus sinais na minha vida, Pai, o sinal da comunhão, o sinal do amor, o sinal de um prazer nas coisas espirituais e o sinal da capacidade para obedecer, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, derrama do teu Espírito sobre nós, enchendo-nos desse fruto do Espírito, que é a fé, que é acompanhada de fidelidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.